Mas, Jean, você também descobriu qual é o tema da redação do Enem? Claro que não, pessoal! A minha ideia nessa aula é trabalhar repertório com vocês. Saber a técnica de redação, como escrever 2 parágrafos de desenvolvimento, a introdução e a conclusão, isso é fácil. Organizar o tópico frasal é fácil. O mais complicado é esse cara aqui, o repertório. Muitos alunos falam, eu não sei escrever sobre aquele determinado tema. Então, sabe o que você precisa fazer? Assistir documentários, ler, assistir documentários e aí construir repertório de diversos temas. Repertório é cultural. Isso se adquire com o tempo. Mas a minha ideia é ajudar você a suplantar esse desafio e conseguir escrever a respeito de qualquer tema que fale de população. A dinâmica populacional brasileira é um tema que pode aparecer na redação do Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, porque é um tema atual, porque o Brasil passa por uma transição demográfica e essa transição demográfica levou à reforma da Previdência Social. Esse ponto é importantíssimo para as discussões de um Brasil futuro. Qual é a organização da Previdência que a gente vai precisar ter daqui 10, 20, 30 anos, já que a população brasileira passa por um processo de envelhecimento? É isso que a gente vai trabalhar. Inicialmente, com as pirâmides etárias. Então, uma prova de ciências humanas, tanto de primeira fase quanto de segunda fase, traz essas ferramentas gráficas de análise populacional. Beleza? Então, bora para a aula? Mas antes, desce o dedão no like. Se você é novo aqui no canal Geografia, já se inscreva no canal. E se você quiser conhecer a minha plataforma de ensino, o gabaritagel.com.br, vai lá estudar humanas com nós, imitar na prova do Enem e dos principais vestibulares. Então vem aqui. Essa é a primeira pirâmide, que é a pirâmide de um país subdesenvolvido. O Brasil encontrava-se nessa pirâmide até o final dos anos 90 e início dos anos 2000. É uma pirâmide de base larga e de topo estreito. O que quer dizer isso, Jean? Que você tem um nascimento muito grande de crianças aqui e a expectativa de vida ou esperança ao nascer do brasileiro, ela era muito pequena. O Brasil tinha indicadores demográficos de países africanos. Por exemplo, o mais triste indicador, o de mortalidade infantil. Crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, que era igual de países africanos. Na década de 80, no qual o Brasil aí estava no fundo do poço, a década perdida, onde nós tínhamos inflação e arroxo salarial. Jean, não sei o que é inflação. É a alta galopante dos preços, tá? Resume-se isso. Você vai no supermercado ao meio-dia, o leite custa R$1. Às 3 horas da tarde, o leite custa R$1,20. É aquilo que está acontecendo na Venezuela, por exemplo. Tá? A alta dos preços, o salário não acompanha, então seu poder de compra diminui dia a dia. Por isso que é o arroxo salarial. O arroxo é o quê? O salário não acompanha a inflação. O Brasil na década de 80, década perdida, se encontrava dessa forma. As nossas preocupações eram quais? Resolver as questões políticas, depois resolver as questões econômicas e, por último, resolver as questões sociais. Década de 80, diretas já, luta pelo fim da ditadura e uma eleição onde as pessoas poderiam votar nos seus candidatos. Termina isso, nós entramos num processo de equilíbrio econômico com o Plano Real. Então se estabiliza a economia, a inflação recua, o poder de compra aumenta.
Aí, a última etapa são as políticas assistencialistas que envolvem Fome Zero, Bolsa Gás, Bolsa Escola, que depois vira o Bolsa Família, as campanhas de vacinação, o SUS, tá tudo nesse pacotão social. Mas nesse momento aqui, olha o estrago que nós temos de país. Nascendo muita criança, o governo tem que investir em quê? Em creche e saúde na primeira infância. Então, ó, guarda esse termo aqui, ó, primeira infância, que vai de 0 a 6 anos. Ponto aí importante das políticas públicas de qualquer estado, investir para você ter o quê? Adultos mais saudáveis e, consequentemente, você vai aumentar o indicador de esperança de vida ao nascer. Mas o que acontece? Como está nascendo muita criança, tem que se investir muito aqui. E a PEA, que é esse grupo aqui, ó, a população economicamente ativa, quem trabalha e quem consome, tem que gerar muita riqueza para custear os investimentos na saúde e na educação da primeira infância. Fora isso, o governo tem que gerar muitos empregos, porque se tem muita criança, essas crianças vão virar adolescentes, depois vão virar jovens e vão entrar na PEA. Então você tem que gerar emprego para sustentar todo esse investimento na primeira infância. Percebeu que tem uma relação? Tá. Mas aqui que tá o problema. Você não consegue arrecadar tanto dinheiro aqui porque o Brasil estava com uma inflação galopante, não havia investimento externo dentro do Brasil, então não se gerava emprego, a nossa indústria não era competitiva no cenário internacional. Nós tínhamos um déficit na balança comercial. Então o Brasil estava onde? No fundo do poço. Guarda isso que é importante. Então não arrecadava tanta grana. Então isso aqui sempre era precário, tá? Aí para pensar. Crianças morrendo antes de completar 1 ano de idade. O que acontece com o indicador de expectativa de vida? Despenca. Fora que não havia investimento público suficiente para melhorar a condição de vida desse grupo aqui, que é acima de 60 anos, que naquele momento era conhecido como a terceira idade. Tranquilo? Década perdida, pirâmide de país subdesenvolvido. Tá, Jean? Aí nós, como você falou, resolvemos a questão política, você tem a eleição de Fernando Collor de Mello, que é deposto por um impeachment, e aí você tem a entrada do seu vice, o Itamar Franco. O Itamar tinha o Fernando Henrique Cardoso como seu ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o que mandava no cash. E ele cria, junto com o Itamar e com outra equipe de Pedro Malan, tinha uma galera por trás, o real. O que o real vai fazer? Estabiliza a economia, aumenta o poder de compra do brasileiro. E aí a gente começa a organizar mais as finanças. Isso libera para investimentos em setores estratégicos sociais, como a, vem cá, educação e o que mais? Saúde. E também um dos graves problemas históricos do Brasil que vai se intensificar na década de 70 com o êxodo rural. Se você não assistiu aula ainda de agricultura, dá uma olhadinha ali na descrição, você vai ter algumas aulas, nos comentários também aqui no card, que é importante para você entender essas transformações que ocorreram no Brasil da década de 60 para a década de 70 no setor agrícola e no setor urbano, tá? Então a fome, cara, a fome que se agrava na década de 70 é um dos principais crimes do Estado brasileiro contra a população. Então nós temos que resolver esses 3 problemas. E o FHC começa. Primeiro, ele faz uma relação entre educação e fome. No momento que ele cria o Bolsa Escola e o Bolsa Gás. Então, se a família colocasse o menino na escola e lá na escola ele tivesse ali uma frequência, não faltasse, e essa família ganhava uma bolsa. E essa bolsa ela poderia comprar alimento e poderia comprar um gás de cozinha. Isso é importante, gente.
Vocês não têm ideia que grande parcela da população brasileira não tem dinheiro para comprar o gás de cozinha. E cozinha com madeira, tá? Isso é verdade, fogão a lenha. Você tem o sertão nordestino, o norte de Minas Gerais, regiões do Mato Grosso e até do estado de São Paulo que as pessoas não têm condição. E isso foi mega importante no início do governo Fernando Henrique Cardoso. No momento que a criança está na escola, olha aqui que ponto importante, ela está se alimentando com a merenda escolar. Então ele vai crescer um adulto mais saudável. E dos grandes problemas que nós temos na escola pública, que é o ensino, se ela tá lá, ela tá aprendendo alguma coisa. É melhor do que estar em casa não aprendendo nada ou estando na rua, a Deus dará, fazendo mendicância ou pequenos crimes, que era perfil das crianças brasileiras na década de 80, crianças de rua. Então nós tivemos ali um filme, Quem Matou o Pichote, que vai relatar essa história também triste do Brasil das crianças de rua. Vem aqui que é importante a gente continuar. Então, as crianças estão se alimentando, as crianças estão na escola, aí vem um outro segmento importante, políticas de vacinação. Políticas de vacinação. Então, o governo começa a ampliar ações de vacinação junto com o Exército, junto com ONGs, no Nordeste brasileiro, no Sudeste, em todas as regiões. Para diminuir, para erradicar doenças que também comprometiam o quê? Isso aqui, a base. Já que nós tínhamos mortalidade infantil do sarampo, coqueluche, rubéola, nós tínhamos casos de paralisia infantil. Essa política extensiva de vacinação, velhinho, deu muito resultado. É o Zé Gotinha, você lembra do Zé Gotinha? Tá dentro dessas campanhas aqui. Isso vai gerar o quê? Cara, simples, redução da mortalidade infantil. Então, se você reduzindo a mortalidade infantil, o que acontece com o topo? Começa a melhorar. Por quê? Mais crianças vacinadas, bem alimentadas, com um mínimo de educação, vão chegar aqui, na faixa que eu classifico ainda como terceira idade. Nesse momento aqui, já terminando a década de 90, entrando no século 21, o Brasil ele tem um grande crescimento econômico e passa a ser um país emergente. Todas essas políticas reverberam numa diminuição do número de filhos das famílias. Mas Jean, por que as famílias passam a ter menor número de filhos? Você aumentando o nível de escolaridade, de tempo das pessoas na escola, ela passa a ter um discernimento maior de mundo, do mundo do capital que nós vivemos, que criança é gasto. Então você tem que custear uma criança na escola, custear lazer, custear cultura. Então as famílias começam a ter um número menor de filhos. Isso, gente, já vai se dar início lá na década de 70, com a inserção da mulher no mercado de trabalho e da pílula anticoncepcional. Mas algumas regiões no Brasil, ainda na década de 80, as famílias eram enormes. E aqui elas começam a diminuir. Isso é um ponto-chave, porque investindo menos em creche, em saúde na primeira infância, sobra mais dinheiro para investir na população economicamente ativa. Então, gerando mais dinheiro aqui, e aí você não tem que investir tanto na primeira infância, sobra dinheiro para investir nos idosos. Consequentemente, aumenta ainda mais a expectativa de vida. Tá, Jean, mas o que é investir aqui no idoso? Primeiro é ter um olhar diferenciado frente a esse idoso. Esse idoso não é mais aquele vovozinho que ficava lá jogando malha, jogando bocha, ou a vovozinha sentada na cadeira fazendo tricô. É um vovô ativo agora, um vovô marombeiro, um vovô que vai na universidade fazer hidroginástica, musculação, fazer zumba. É um vovô da pegada. É o olhar diferenciado que o Estado passa a ter a esse grupo. Agora eles são classificados como, guarda aqui,
melhor idade. É a melhor idade para se viver. Vem cá, vem cá. Então você tem políticas de vacinação. Vacinação da gripe. Isso nunca teve na história do Brasil. Você passa a ter aqui. O idoso passa a poder se locomover na intermunicipal de forma gratuita, ter o passe. O vovô tem linhas de créditos específicas para ele poder viajar, poder reformar a casa. Isso já no governo Lula, o crédito consignado. A gente tem um monte de problema referente a isso. Mas, em primeiro momento, surtiu um efeito positivo na vida do idoso. Fora isso, nós tivemos um avanço que tem que estar na sua redação. Olha aqui. O Estatuto do Idoso. Então, são regras, diretrizes, leis que falam que o idoso no Brasil hoje ele tem direitos constitucionalmente adquiridos e devem ser respeitados. Isso mostra que o país está passando por um processo de envelhecimento. Mas tem outro lado, vamos virar a chave. Temos os problemas aí. Conforme o Brasil, ele não vai ter mais tanta gente entrando na PEA, e você tem um crescimento econômico aqui considerável, tô falando aí início dos anos 2000, o Brasil vai ter que criar gente para trabalhar na PEA. Tá entrando menos, então o Brasil cria políticas de qualificação desse idoso, para que esse idoso continue no mercado de trabalho, que ele não se aposente, fique lá jogando bote, jogando malha ou assistindo Netflix. Agora idoso, olha idoso, vai trabalhar, ainda dá. Faz um curso no Senai, faz um curso no Pronatec. O Pronatec era um programa nacional de ensino técnico criado lá no governo do PT, que era direcionado para os adolescentes, mas também tinha um foco nessa galera aqui. Ó, se qualifique, continue trabalhando, porque o Brasil chegou no momento que teve uma janela de oportunidades, guarda isso, janela de oportunidades que tinha mais emprego do que gente para trabalhar. E o idoso tinha que entrar nesse mercado, porque senão o Brasil não conseguiria ter aquelas taxas de crescimento que estava tendo. Aquela capa da Time, onde o Brasil, né, levanta voo, Cristo e tal. Tá, gente. Como a gente suplantou essas dificuldades? Entrando imigrantes. Aí foi aquela leva de bolivianos, de haitianos que chegaram no Brasil, de africanos. Tudo bem? Tranquilo até aí? Tá, Jean, você me deu muita coisa de repertório, mas você não falou da Previdência Social. Tá aí um ponto importante. Conforme você tem muitos idosos aqui, tá melhorando muito a expectativa de vida. O que acontece? Nós temos que gerar riqueza aqui para conseguir pagar as aposentadorias. Mas, quando está tudo favorável, economia crescendo, beleza. Porque essa galera que está produzindo bastante, está sobrando grana, está suplantando aí as dificuldades de pagamento da Previdência Social. Mas no momento de crise, de desaceleração econômica, então o Brasil reduz a participação aqui, ó, da PEA, produz menos riqueza. O que acontece? Falta dinheiro aqui no topo para custear a Previdência. Aí nós passamos a ter o quê? Um déficit gigantesco. E aí nós tivemos a reforma da Previdência. A reforma foi aprovada, não estou entrando na discussão se é certo ou se é errado. Você que deve se ater a esse debate, que é um debate muito pessoal, eu só estou entrando aqui. Teve a reforma da Previdência Social. Então, a Previdência está dentro dessa discussão. Nós estamos em crise e precisamos pagar as aposentadorias. Como eu faço isso? Reforma da Previdência. Demora-se mais para se aposentar e, consequentemente, essa faixa aqui que se aposentava, agora ele pertence a quem? A população economicamente ativa. Continua nesse bolo. Então, aqui, ó, o teto para se aposentar, ele aumenta. Aí varia de um monte de resoluções. Mas o que você precisa saber é o seguinte, demora para se aposentar. Porque no Brasil, é essa galera aqui que paga os aposentados. E quando eles se aposentarem, essa galera que está entrando na PEA
paga a aposentadoria deles. É um ajudando o outro no processo. Países desenvolvidos, vem cá, eles já têm uma pirâmide invertida. Então você tem aqui uma redução muito grande da base, falta gente na população economicamente ativa, principalmente na Alemanha, vou te dar um exemplo, na França, falta gente na pé, por isso que na Alemanha há o estímulo à imigração, claro, controlada, e uma grande gama de idosos. Quando nós tivemos a crise nos Estados Unidos que reverberou na Europa e atingiu os pigs. Pigs, que é isso? Pigs. Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Atingiu demais esses países que não têm uma economia tão sólida como da Alemanha, da Inglaterra e da França, que é o triunvirato aí mais bambambam da Europa. Esses caras aqui tiveram dificuldade para pagar a aposentadoria. Muita dificuldade. Principalmente a Grécia, que teve que reduzir a aposentadoria. Porque a população grega, cara, você anda lá, quase todo mundo já é classificado como idoso. O Japão também passa por um problema desse. Mas o Japão, o que ele faz? Ele investe em tecnologia para suplantar a pé. Aí ele vende as patentes do uso das tecnologias, ele tem muito valor agregado ao setor industrial japonês, então gera muito dinheiro aqui para custear essa galera aqui. Mas já se pensa em abrir para imigrantes trabalharem no Japão, já tem esse pensamento. E o Japão é um país fechado para imigrantes. Tem toda uma regra para você ir para o Japão para poder trabalhar. Mas já estão pensando nessa abertura. Porque a expectativa de vida do Japão é muito grande, então tem que pagar os aposentados, então tem que gerar riqueza aqui na PEA. Tá, Jean, e a conclusão de tudo isso? Qual que é o grande desafio que a gente tem que suplantar com esse processo de envelhecimento da população que você nos apresentou? A saída japonesa é muito interessante. Por quê? Quando você investe em tecnologia, você vai gerar patentes. Então vamos pensar que você produz um medicamento de cura de uma doença grave. Se os outros países quiserem utilizar esse medicamento, eles têm que pagar royalties. E esses royalties vão entrar aqui, ó, nesse pacotão da PEA que está ligado ao PIB, o Produto Interno Bruto, toda a riqueza produzida pelo país num determinado tempo. Beleza? É uma saída, tá? Mas até chegar a desenvolver tecnologia é um processo. Você tem que investir em educação. Você investir na educação, não somente educação do nível superior, e sim na educação básica também, fazendo um processo contínuo, lá na frente, depois de 50 anos, você vai obter esse resultado. Como a Coreia fez pós-Segunda Guerra Mundial. Investiu todo o dinheiro ofertado pelos Estados Unidos para a reconstrução da Coreia, que estava destruída pós-Segunda Guerra Mundial, e eles investiram em educação. Hoje, somente a LG, a Samsung, a Hyundai são empresas coreanas. E o Brasil tem alguma? Tem alguma empresa de ponta como essas? Não. Por quê? Você não investe em desenvolvimento educacional no Brasil. Nesse momento aqui, o que o Brasil fez? Investiu no quantitativo. Quantitativo. Ó, vamos entrar para a escola. Todo mundo tem direito. Vai, você ganha Bolsa Família, Bolsa Gás. Cara, vai para a escola. Mas a qualidade foi deixada de lado. Mas o legal é que há um projeto. Agora vai se melhorando a qualidade com as provas de avaliação para mensurar como está a educação no Brasil, para criar políticas públicas. Claro, ainda tem muitos problemas. E o passo é muito devagar. Educação, o resultado não é na hora. Não é plano de governo. É plano de Estado, educação. Olha que frase linda para você colocar. Olha aqui, não tem nem espaço, gente. Educação, olha aqui, é plano de Estado. Então não adianta um governo vir e criar um projeto de educação e depois o outro vir desmontar tudo como acontece no Brasil. Você tem que pensar num plano de Estado.
daqui 50 anos vai dar o resultado. Investindo em desenvolvimento tecnológico, a gente não vai ficar muito dependente da PEA. Não vai depender tanto de idosos terem que trabalhar. E desenvolver tecnologia não é só fazer robô, é medicamento, é alimentação, é qualidade de vida, é a química, é as ciências humanas. E esse pacotão vai levar à melhoria da qualidade de vida. Então as pessoas vão viver mais, porque é tão bom viver, né, gente? É tão bom estar vivo e poder ajudar vocês. É esse que é o meu propósito aqui no canal Geografia e na plataforma Gabarita Geo. Eu passei por uma aula de repertório. Não é descobrir o que vai cair. É te dar um tema amplo e assim o que você vai fazer? Fazer os recortes para utilizar na sua redação. Fiz uma descrição histórica do processo de evolução demográfica brasileira. Beleza? Eu acho que eu mereço like. Se você quer estudar comigo 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, cara, gabaritagel.com.br, a minha plataforma. Tamo junto, galera. Pra cima deles, Gabarita Gel. Abraços. Cansei.